Cada vez mais as fake news vêm impactando o mundo dos investimentos e hoje a gente vai comentar sobre algumas bem famosas, mas só depois da vinheta. Hoje a gente está aqui com um convidado, João Souto, assessor de investimentos também da SVN, colega de trabalho meio do Cássio. E a gente vai debater sobre algumas fake news famosas, recentes, algumas um pouco mais antigas, que cada vez mais vem ganhando popularidade, vem gerando dúvida na cabeça de muitas pessoas e que acabam, muitas vezes, até levando a algumas conclusões, né, Cássio? Algumas situações que, incrivelmente, algumas pessoas acabam acreditando e acaba atrapalhando a conclusão que ela vai levar, vai chegar em algumas situações, né? A gente passou por alguns sufocos aí no período eleitoral que a gente teve no ano passado. O começo desse ano também houve alguma turbulência de informações que ninguém sabia se era verdade, se não era, o que era oficial, o que não era. Então, falar sobre isso é bom porque a gente vai talvez esclarecer, colocar luz ali para algumas pessoas em relação a alguns temas, principalmente alguns recentes que saiu aí até essa semana. Então, trouxemos aí essa figura aqui, quero agradecê-lo para isso, porque todo mundo sofreu um pouco com isso já. Sim. Ele tem as histórias dele, eu tenho a minha, você tem as suas, como diversos outros assessores terão. Então, por isso que a gente vai falar disso aí hoje, né, Souto? Isso aí. Queria primeiro agradecer o convite de vocês dois para participar aqui, o pessoal que está assistindo também. Acho que, bem como o Cássio falou, o Thiago também comentou, isso acaba impactando bastante o nosso dia a dia, né? Cada dia... Acho que vai ficar melhor. Cada dia a gente vem recebendo uma notícia diferente. E eu acho muito importante a gente conversar um pouco sobre isso. Eu me recordo que a minha primeira experiência, digamos assim, com fake news foi lá na eleição de 2016 dos Estados Unidos. Do Trump, né? Do Trump, exato. Uhum. Que a mídia mundial vinha falando que tinha sido a eleição das fake news, né? E, assim, eu me recordo que foi a primeira experiência que eu tive. Levaram o com Zuckerberg no Capitólio, foi esse episódio, né? Isso, Nossa, exatamente. Faz tempo. E, pô, essa foi a minha. E qual que foi a de vocês, assim, que vocês se recordam, né? Nos últimos meses ali, a gente honestamente até, principalmente sobre as eleições, de novo eleições, você já falou da 16, acho que sempre as eleições aumentam esse foco, porque é uma arma que todos os políticos têm. Alguns optam por utilizá-la, outros não, enfim. Então, no período eleitoral sobe essa difusão de notícias, muitas falsas, muitas verdadeiras. E a gente teve algumas ali, até, por exemplo, pós-eleição, matérias de que o Lula ia confiscar todo o recurso de dinheiro, enfim, coisas ali, que até visivelmente era uma montagem, era uma fake news. Só que a pessoa já com uma fragilidade mais alta, um emocional mais abalado, ela vê aquilo, já está com aquele receio intrinsecamente, acredita, né? Muita gente teve envio de recurso para fora do Brasil, que não precisava ter ido, o objetivo dele não era investir fora, mas mandou por medo ali. Sim. De uma notícia que não era verdadeira, ou por um monte de notícias ao mesmo tempo, que daí não se sabe com clareza o que vai acontecer. Então esse ano, os episódios que aconteceram. Nas eleições, né, a gente tem até algumas que envolveram nós mesmos dentro da própria XP, que nos atrapalharam. Então, acho que a gente vai ter algumas ali para dizer, até que a gente falou bastante essa semana do vídeo do trecho do Barroso que foi tirado de contexto. Perfeito. Então, acho que essa é a última, pelo menos, que a mais nova. Essa é a mais recente, né? E a gente tem muita informação, né? Igual você comentou que tem muita notícia falsa, muito trecho tirado ali fora de contexto. Eu acho que é muita informação. A gente fica ali o dia inteiro e se a gente for ficar se apegando a tudo que a gente recebe ali nas nossas mídias sociais, né? A gente acaba acarretando tudo isso que você comentou ali, alguma coisa, um medo emocional que acaba gerando alguma notícia, né? E assim, eu até dei uma pesquisada e até eu trouxe aqui, anotei os dados, né? O MIT, que é o Instituto de Pesquisa da Universidade de Massachusetts, eles fizeram um estudo de 2006 até 2017, que essas notícias elas se propagam 70% mais rápido do que uma notícia verdadeira, essas fakes. É aquela de querer ver o circo pegar fogo, né? Isso. O ser humano tem essa
essa faísca E dentro dele. o que eles chegaram na conclusão que isso acontece porque ela mexe com o emocional das pessoas. É isso. Então, vocês conversaram bastante ali sobre psicologia do investidor e tudo mais. Então, acho que isso também está ligado dentro do mundo dos investimentos. É, por isso que afeta, por consequência, o dinheiro, o patrimônio, os investimentos. É, Você teve pessoas que mandaram embora o recurso ou que vieram com muito alarde, perguntar, enfim, dessa semana ou as demais que eu comentei? Sim, não chegou a efetivar, mas vieram questionar, né? E aí que é uma coisa até legal. A gente está numa época, numa era que cada vez mais você tem acesso à informação, né? E é muito fácil você levar a informação para as pessoas, até mesmo o veículo que a gente usa, né? Gravação de um podcast. Qualquer pessoa tem acesso a produzir alguma coisa assim. Sim. A gente tem uma certificação, é regulado pela CVM, tem Regras, né? regras que a gente faz, mas se eu não tivesse, quisesse pegar e falar qualquer besteira aqui, qualquer coisa, pra Que levar pra uma acontece pessoa, muito, você diga-se de passagem. você Né? procura aí no YouTube, Spotify, etc, você vê ali alguns conteúdos que, a gente que entende sabe que é coisa bizarra. Mas as pessoas que não entendem, às vezes acham que é verdade. Sim. Né? Então, os clientes, às vezes a pessoa mais leiga ou uma pessoa que ainda não investe, mas que é curiosa sobre investimentos, ela recebe uma informação dessa, às vezes ela fica em pânico, e tem muito a ver com essa questão de emoção que você comentou. Né? Essa emoção do medo, geralmente tem os dois opostos, né? Ou é medo ou é euforia. E isso faz o cara querer mandar para todo mundo, né? Igual quando, na época da pandemia, minha mãe mandava muita coisa em relação à vacina. Médico mandou mascar folha de menta porque é bom. E aparecia cada médico que falava uma coisa, é a mesma coisa. Tem estudo que querendo linkar qual a ligação disso, de que até essa mini crise bancária que a gente passa esse ano é causada por informação. Totalmente. E se você espalha uma fake news de que um banco X vai quebrar e isso sai do controle, deixa de ser uma fake news, porque você tem uma corrida a um banco que estava 100% ok, só que daí todo o dinheiro ao mesmo tempo, nenhum banco do mundo tem esse recurso, ele quebra. Sim. Então a velocidade que a informação chega nas pessoas hoje dita o sentimento emocional dela. Ou você pega, por exemplo, um banco X lucrou 10 bilhões de reais em 3 meses. Você recebe e fala, beleza. Você não passa para ninguém. Uhum. É uma informação que está ok. O contrário, você dispara. Então, eu acho que a velocidade da informação hoje e essa informação ser falsa, que é a fake news, é a junção desses problemas que a gente tem passado. Até pegando esse gancho que você comentou, né? O estudo ele também passa aqui que os maiores responsáveis por disseminar fake news são as pessoas. Porque justamente ela entra nesse ponto de... o resultado de um banco, o que muda a minha vida? Nada. Mas se confiscarem todo o meu investimento, isso afeta muito a minha vida. Né? Poxa, às vezes é o que você juntou ali ao longo dos seus... Todos os anos de trabalho ali, 30, 40 anos trabalhando. Que é a questão da fake news do Barroso ali, Exato. Vou travar meu ganho abaixo da poupança. Perfeito. E esse ponto é muito importante falar, né? Porque tem outra frente, né, que eles falam, é sobre os impulsionamentos, né? Que, por exemplo, você recebe ali um post patrocinado, alguma coisa nesse sentido, e posts patrocinados que não são pessoas que compartilham, e sim uma inteligência ali artificial, né, não tem tanto impacto quanto esse compartilhamento que as pessoas fazem. Sim. Por isso que isso é muito importante, a gente, verificar se aquilo é verídico. realidade antes de compartilhar. Né? Porque se é uma pessoa que passa, você entende que aquela pessoa tem uma credibilidade, né? Vamos supor que o Cássio me passa uma fake news. O Cássio que passou, então provavelmente ele já checou a fonte, eu acredito. Agora se eu vejo em qualquer site que às vezes a cara do site já é estranho, alguma coisa assim que foi impulsionada por uma inteligência artificial, enfim, é diferente, né? E tudo isso causa transtornos, atrapalha na decisão, que é tudo aquilo que a gente estava falando. Até né? pegando essa que você comentou de, fontes confiáveis e tudo mais, né? Que é o Cássio, eu confio no Cássio. Tem algumas edições também. Então, capas de jornal, manchetes que são reais, eles acabam editando de... por exemplo, Valor Econômico. Aquela que do confisco do Lula foi isso. Isso, que se eu não estou enganado, foi através do Valor Econômico. Que eles pegaram e editaram a manchete. Era uma manchete, a capa do jornal realmente era aquilo ali, mas eles mudaram o que estava escrito. E aí muda
totalmente o contexto do que Sim. estava sendo Aí o falado. cara viu, saiu no valor econômico. Exatamente. Isso aconteceu, inclusive, com um cliente meu. É um cliente um pouco mais de idade, ele recebeu do irmão dele, inclusive, e ele acreditou, me ligou desesperado. E o duro que agora a gente vive uma era, uma época, e isso coisa recente, que cada vez mais a gente tem inteligência artificial, tem mais tecnologia, e é uma coisa que tenho certeza que nos próximos meses, anos, vai evoluir numa velocidade que eu acho que a gente nem imagina ainda. E isso são ferramentas para facilitar a disseminação de fake news. Porque imagina, já existem ferramentas que eu posso pegar o corpo de uma pessoa e colocar ele falando o assunto. Então imagina, Sim. eu pego lá o presidente dos Estados Unidos falando uma notícia bombástica. Uma que eu recebo direto é a do Papa. Eu recebo direto do Papa, acho que tá na moda. Isso. Essa do Papa aí tá bem na moda. Estão fazendo algumas montagens dele e fazendo um esporte radical, algumas falas também. Eu acho bem engraçada essa. Eu acho que a gente tem que ficar... talvez ela vá ajudar muito também no combate ao que é falso e o que não é. Sim. Só que esse filtro, essa questão do que o João falou aqui é muito importante, que quem causa o grande pânico é, de fato, as pessoas que... Tudo bem que tem o criador, né, que é o grande culpado da história. Sim. Só que você passar uma informação adiante sem essa verificação, principalmente se essa informação for sensível, você põe fogo nesse uma coisa é a nesse foto negócio. do Papa andando de skate, outra coisa é falar que o banco vai quebrar. Pega, por exemplo, né, a gente tem vários casos de clientes que ficaram receosos com várias fake news que foram passadas. Os que vieram falar com nós, por exemplo, vamos supor que ele veio, a gente matou a dúvida, teve algumas que a gente foi estudar, foi descobrir o que aconteceu, foi descobrir se era verdade, se não era, porque não sabia de bate-pronto. Sim. Aí você descobre, explica pra ele, fala, a questão é essa aqui, enfim. Ok, você matou ali uma questão. Agora, quantos que ao invés de ou nos perguntar ou até procurar alguém de referência, já saem mandando isso aí pra... Tomar ação sem verificar, né? Acho que isso é um ponto bem importante. E, de novo, contar com alguém ali que vai esclarecer pra você. Se é alguma coisa mais jurídica, procura um advogado, alguém que tem alguma coisa que afete o mercado financeiro. Procura um assessor, fala com a gente. Normalmente, né, o correto a se fazer quando você tem algo nesse sentido é não fazer algo muito brusco num primeiro momento. Não tomar decisão, e sempre quando eu recebo alguma informação sensível de algum cliente, eu recomendo isso. Eu falo assim, calma. Ok, calma. Vamos dar uma olhada, vamos verificar o que realmente é, pra gente entender um pouco melhor, né? Pra depois a gente tomar uma decisão. Sim, e às vezes o cara só jogar no Google o texto, ele já encontra. Muitas pessoas já avaliaram, a mídia mesmo, várias estão fazendo um trabalho de filtrar o que é fato ou o que não é, o que é fake news. E aí você já consegue ter um acesso, né? Porque é uma coisa que tomou uma proporção tão grande que já começaram a se movimentar. E até uma coisa que eu imagino que vai ser uma evolução natural pensando em questões legais, e até entrando num tópico que é legal a gente conversar, até que ponto o cara que criou a fake news, ele não tem que ser responsável. Porque imagina os caras criam a criação tem que ser algo precisa ser feito. Sim, imagina um cara que cria uma fake news sobre alguma coisa do banco, e ele vai lá e produz um material que engana as pessoas, que é fácil de você se confundir, e aí acaba gerando um alarde num nível que de fato venha, sei lá, quebrar um banco. Sim. Imagina o tamanho do impacto, da responsabilidade que esse cara não tem que ter. Claro que outros tiveram que divulgar, tal. E aí acho que até no direito, que não é o nosso foco aqui, mas isso vai ser muito debatido nos próximos meses, anos, até que ponto cada pessoa ela é responsável por isso. É uma discussão muito forte na Europa inicialmente, né? Vem de lá muito dessa onda. Acho que existem duas visões muito importantes desse assunto, por isso que ele tem que ser debatido pelo máximo de tempo possível. Não dá para fazer algo rápido, não dá para fazer algo que não feche todas as lacunas, né? Que você continue para aquele na honestidade, não fazendo nada com a pessoa que ali só deu uma opinião, enfim, mas puna aquele que afeta a vida de terceiros. Porque uma simples mensagem que você mandou ali, sei lá, você quer brincar com a tua tia por causa da eleição, você criou um negócio, mandou pra ela, pronto, tá feito. Você perde o controle de pra quem ela vai mandar, né? É questão de minutos, você tem... E essa questão que vocês puxaram do banco, poxa, o banco teoricamente é uma instituição sólida, né?
grandes bancos ali e tudo mais. Mas a gente teve até alguns exemplos locais aqui, né? Que ano passado acabaram soltando algumas fake news ali em relação a posicionamento de política e tudo mais de alguns restaurantes e instituições, comércio aqui mesmo, né? E estavam querendo incentivavam um boicote nas cidades. Né? Acho que não aconteceu só aqui, aconteceu em outros lugares também. Que não. E isso daí, afeta muito mais do que somente ali, por exemplo, a gente está falando do ponto de vista de instituição financeira e tudo mais. Mas isso vai chegando até num ponto onde chega no restaurante ali que você gosta de ir com a sua família no final de semana. Imagina o impacto que isso não gera no dono do restaurante. Sim, né? É uma listagem, né, que, por exemplo, saiu ali que o dono de tal restaurante, tal loja, ele apoiava determinado político. Isso. Então, vamos boicotar esse cara. E ali tinha uma lista de várias empresas da cidade que você tinha que boicotar. Até uma coisa legal da gente saber, quem está assistindo a gente, comenta aí se na tua cidade também aconteceu, porque aqui aconteceu, eu sei de cidades vizinhas que aconteceram. A gente não tem noção se na cidade mais no centro do Brasil, em outros lugares aconteceu. Mas certeza. Não duvido. É o extremismo, né? Foi uma questão muito extrema. A fake news em si, né? Elas maximizam essa questão do extremo. Porque você já tem um viés, você já está decidido, você já está ali motivado em busca daquele teu interesse, da tua vontade, a maneira que você pensa, se você é de direita, de esquerda, se você prefere políticas econômicas mais liberais ou mais estatais. Só que daí você começa a receber um monte de informação extra que fomenta muito mais isso. Sim. Começa receber informações que provavelmente nem vão acontecer, mas te fazem se dedicar ainda mais. Você está esperando a confirmação, né? E chega, né? Queira ou não, quem faz as fake news aí sabe, pelo menos faz bem feito, porque ela atinge o objetivo que é colocar fogo no negócio. Sim. E o mercado, essas do mercado que a gente comentou aqui, deu certo. Algumas pessoas receberam isso e, de fato, ficaram preocupadas. De fato, algumas mandaram dinheiro, de fato, fora do Brasil. Sim, e até... Que estão perdendo dinheiro com o dólar, porque acreditaram numa fake news. Sim. Entendeu? O produto em si talvez estaria certo. A estratégia de investir fora do Brasil é correta. Agora, não com esse objetivo de pânico, de só tirar, vou fazer de qualquer jeito. Ou 100%, entendeu? Sim. De uma maneira que agora, como é que para regularizar vai dar trabalho, enfim. Sim. Essa última fake news que agora, acho que deve ser a do momento, né? É essa do Barroso que... No texto ali do trecho recortado para levar as pessoas a uma conclusão errada, comenta que imagina se o teu investimento rendesse abaixo da poupança, teu fundo de ações, tua renda fixa, uma coisa assim. Imagina uma medida a qualquer momento que aconteça, né? Que é o que dá, talvez, recortar essa fala dele para... Até vou colocar aqui na edição para esse trecho para a pessoa assistir. Foi um trecho ali de menos de 1 minuto, né? Que fala uma fala muito assim, se do dia pra noite, de repente ele usa... Isso acontecer. Isso. E aí, com aquele texto embaixo escrito, né? Você acredita. E ele estava só defendendo a tese dele, que é a favor de que o FGTS passe a remunerar, no mínimo, a mesma rentabilidade da poupança. Que faz todo sentido. Porque o resto da rentabilidade que não é do trabalhador fica para o governo. Perfeito. E ele só deu o exemplo de que, imagine se isso acontecesse nos demais investimentos. Sim. Seria um caos, teria barulho, teria um monte de coisa. Só que daí alguém recorta só esse pedaço. E você instaura um caos. Imagine a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de multimercado e em câmbio, e tem lá os seus investimentos. Se de repente viesse uma regra que dissesse assim: todas essas suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada, abaixo da poupança, porque o país está precisando fazer investimento. Eu acho que vocês concordam que se isso acontecesse, o mercado financeiro brasileiro acabaria. Não, nós ia mandar tudo dia. Aí sim, nós ia mandar todo o recurso para fora. Se desse tempo, né? Mas é uma coisa que, assim, poxa, o mercado financeiro forte dentro de uma economia, ele é muito importante para fazer a geração de emprego, para você ajudar a financiar as empresas, né? Para você, poxa, fornecer uma moeda de troca. Então, ele comentou sobre o câmbio, né?
O câmbio é muito importante para a gente conseguir fazer as nossas exportações, trazer mercadoria de fora. Sim. Então, se você trava tudo isso, você praticamente se isola do mundo inteiro. Sim. Ou Bom, seja, fevereiro- acaba o seu mercado, né? Março, a gente distribuiu um fundo de participação, um fundo de longuíssimo prazo de infraestrutura. Uhum. Então, a gente captou recursos dentro da XP. Acho que teve mais players, mas dentro da XP um valor bem significativo para projetos em empresas privadas de infraestrutura pelo Sim. país. Linha férrea, aí vai questões energéticas, de transmissão de energia, energia limpa, internet, às vezes tem fundos desses só de oleoduto, gasoduto. Então, o dinheiro do mercado ele serve para muita coisa que vai Sim. gerar emprego. Ele é muito fundamental no correto funcionamento, né? Desenvolvimento da própria economia, né? Você pega fundos imobiliários, você tem ali o que as grandes construções ali dos grandes centros são bancadas por esse dinheiro, não pelo dinheiro estatal. Então, é um Sim. dinheiro que se ele sair, se ele Sim. sumir, igual, por exemplo, o episódio que a gente teve com o Diogo, da parte de investimentos internacionais nossos, que ele traz aquela informação de que pelo menos 50% do dinheiro do argentino está fora da Argentina. Olha a economia para onde foi. Esse Sim. dinheiro faz falta, esse dinheiro não pode ir embora em larga escala. Hoje não tem dólar lá, né? Entendeu? Então, esse por isso que inicialmente é bom estudar se aquela informação que você recebeu é verdadeira, porque ela só no corte ela é preocupante. Claro. Só que foi o que eu pensei quando eu recebi. Falei, eu preciso assistir esse vídeo inteiro. Pra eu saber A gente até discutiu isso, né? E foi até daí que surgiu eu preciso assistir esse ideia vídeo inteiro para entender o que ele Sim. tá falando. Eu recebi isso de 2 clientes. O primeiro Eu que me recebi de dois mandou, também. ele mandou Só que provavelmente chegou para mais. com certeza. O Certeza. primeiro que mandou pra mim, ele mandou, acho que era umas 7 da noite. Aí falou, Thiago, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu falei, peraí, deixa eu entender, né? Aí eu assisti o vídeo dele. Eu falei, cara, e pior que, eu falei, provavelmente isso aqui é um corte, porque não faz sentido essa afirmação fora de dele. contexto. Fora de contexto. E aí eu ainda tava super curioso, né, no horário, já tava... tinha até outros compromissos, eu falei, não, eu vou dar uma olhadinha. Joguei ali rapidinho no Google, fala do ministro e tal, e achei. E aí eu expliquei pra ele que aquilo lá era justificativa de um voto dele, sabe? Isso que a gente tava falando aqui agora. Mas o ponto é esse. Ele me perguntou, um outro perguntou, os dois entenderam. E quantos que não entenderam, quantos que não tinham quem perguntar e quantos que não tomaram uma decisão E sobre quantos isso. que repassaram. Sim. Entendeu? Então, por isso que é a importância desse tema. E aí o que eu acho legal de complementar exatamente nisso que a gente está conversando é como que a gente faz para não cair em uma fake news. Sim. É bom ponto. Eu acho que, poxa, o primeiro fator que o Thiago já comentou aqui que ele fez foi o quê? Pesquisar mais sobre o assunto. Uhum. Eu acho que, poxa, se aquilo ali te interessa, se te afeta de alguma maneira, vai estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Sim. Estudar que eu falo poxa, o ministro Barroso fez uma declaração sobre isso. Procura, né, em alguma fonte ali da internet e tudo mais, o que realmente foi aquilo. Uhum. Porque até o Cássio comentou no começo que tem sites, né, que fazem a verificação e postam ali, poxa, tal coisa é fake, tal coisa foi tirada do contexto. E isso vai te ajudar a ter mais informação para você tirar uma conclusão. Sim. E não um corte te... Provavelmente, se influenciar. você recebeu uma informação dessa, outras pessoas também receberam, e isso está sendo movimentado num volume que provavelmente alguma rede jornalística, alguém já estudou sobre isso, já fez uma postagem sobre isso. Então, só de você jogar ali 4, 5 palavras sobre o assunto, já vai aparecer pelas primeiras opções de resposta de pesquisa. Então, aí você já tem, lógico, procurem sempre fontes confiáveis, né? Não vai pegar qualquer coisa para tomar uma decisão, e entenda sobre isso. Um outro ponto que eu acho que é interessante para a gente evitar cair em fake news. Procure especialistas sobre os assuntos. Então, é um assunto de investimentos. Meu cliente foi lá, perguntou para mim. Eu tenho mais facilidade de entender se aquilo lá faz sentido ou não, porque é meu dia a dia. Expliquei para ele. O caso da minha mãe que eu falei, um assunto sobre Covid. Pega um amigo médico, alguém que você confie, pergunta para ele, faz sentido isso aqui? Porque a pessoa ela gastou alguns anos da vida dela estudando. Então, pelo menos saber se faz sentido ou não, ela vai saber. Às vezes é uma coisa tão bizarra que na hora ela já mata e fala, isso aqui não faz sentido nenhum. Perfeito. Né? Concordo com o Thiago, essa de procurar... Em resumo, seria procurar um especialista de confiança da sua área, né? Do que está sendo falado. Do que está sendo dito. Acho que ter um senso crítico nesse entendimento mínimo também. É uma informação, às vezes, muito séria
que talvez é bom você receber ela de mais fontes diferentes para você começar a acreditar um pouco sobre. Porque a fake news, no fundo, também é o grande problema de uma pirâmide financeira. A pessoa acredita na promessa, acredita que vai ganhar 3,5% ao mês, acredita que tem uma garantia, não sei, títulos soberanos da Suíça. 2% ao mês. 2 bilhões de francos suíços é a garantia do fundo. Você fala, não, peraí. Mais informações. Recebo uma notícia muito impactante no WhatsApp. Tá, deixa eu ver um portal de comunicação aqui se ele tá falando alguma coisa, porque é um negócio muito sério. Se eu receber no celular e for verdade, na hora já tem alguma informação extra. Que seja um portal independente, de preferência, um portal que a pessoa confie. Faça uma dupla verificação, uma tripla, pergunta para alguém extra. Sim. Então, acho que essas questões salva você de, talvez, ou não ficar nervoso, ou não cair na armadilha, ou não ter que tomar uma decisão precipitada. Sim. Então, é um momento que não sei como a gente vai sair disso, porque cada vez mais a informação está cada vez mais disponível, mais rápido, mais fácil. E aí entra muito a questão que eu estava comentando alguns minutos atrás, da questão das punições sobre uma realidade que vem mudando e o direito vai ter que acompanhar isso. Né? E até aí a gente entra nessa PL que está sendo discutida agora. É claro que a gente não vai entrar na profundidade e tudo, mas até para a pessoa que está meio perdida, porque cada um chama de um nome, né? Ela tem um nome formal, mas o coloquial ali é o PL das fake news, que é o que todo mundo escuta na mídia. É o que mais está sendo dito. Né? Dependendo de quem quer passar uma informação, cada portal também chama de um nome. Sim. Né? Algumas chamam pelo nome, pelo número da proposta, enfim. Mas basicamente é uma proposta onde você vai punir, né? Acho que a principal mudança dessa proposta, você vai avaliar até que ponto o veículo, ele também é responsável com o que é causado ali. Perfeito. Então a gente até viu algumas posições ali de Google e de Telegram. Sim. Né? O Google tinha colocado na página de busca embaixo um link sobre a PL da fake news. Sobre a PL. Acho, até desculpa te cortar, Thiago, Sim, mas é legal falar que assim, essa PL, ela tem vários pontos importantes. E eu acho até, quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, pesquisar um pouco. Mas esse ponto da responsabilidade das empresas é algo que vem sendo muito falado. Que é realmente, se alguém fez algum post, alguma coisa que incentivou algum crime, algum prejuízo a alguma pessoa, é o quê? As empresas que estão veiculando, né, as big techs que eles estão chamando, sejam responsabilizadas no âmbito civil. Né? Então, haja um processo. Então, essa vem sendo uma das maiores discussões. E tem várias outras, mas é uma PL assim, muito abrangente que eu acho que a gente ficaria aqui horas debatendo cada assunto especificamente. Né? Acho que talvez o correto dela seria até desmembrar, aprovar um por vez, estudar. Sim. Porque tem coisas importantes dentro dela que são, né? Você ser responsabilizado por um dano que você causou por uma fake news é importantíssimo. Só que existe esse risco de censura no meio, que é o que todo mundo está falando na contraparte, né? Qual que é o perigo disso? Sim. Também é um negócio muito perigoso no longo prazo. Então, acho que essa dela ser dividida seria uma opção inteligente. Sim. Cuida primeiro da questão. É um assunto muito delicado, né? Para ser tratado num pacotão, assim, de uma vez só. De uma vez só. Tem muita coisa aí dentro que a gente nem sequer sabe. Sim. Uma coisa que eu digo é muito grande. Então, você não parou para ler tudo, enfim. Sim. Existe a necessidade de você cuidar desse tema provavelmente mais de perto. Sem dúvida. Só que existe também um perigo ali de deixar uma decisão tão importante na mão de poucas pessoas, com interesses próprios, enfim. Então, acho que é uma discussão que tem que ser bem ampla e que realmente eu desejo seria que, principalmente o Congresso ali, estoasse isso aí por o máximo de tempo possível. Sim. Fosse o mais claro possível também com a população. Com certeza. Seria o melhor caminho, mas não sei se vai ser assim. Dura confiar em quem vai julgar nessa situação, isso, né? Porque, exato. Se eu chegar e falar que um ladrão é ladrão, isso é fake news? Não sei. Se chegar numa outra informação e, enfim, até que ponto um assunto ele é fake news ou não, eu posso falar ou não, e outra coisa. Existem temas que eu vou ter uma opinião, você vai ter outra. É isso, tem coisa que não é pode, objetivo. Isso não pode ser encaixado como fake news. Sim. Tem uma linha muito tênue, né, do que seria opinião e o que seria ali fake news e
e tudo mais. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né, na hora de fazer essa mediação, né? Porque, igual você comentou, Cássio, a minha opinião pode ser diferente da sua e tá tudo bem, Sim, né? isso tem que ser respeitado, né? Com certeza. Até no mercado de investimentos, a gente tem sempre igual, a gente tem comitê de alocação, a gente tem discussões internas para saber o melhor caminho ali, dependendo do que ser feito na atualidade, sempre vai ter um com um ponto diferente do outro, e a junção desses dois fatores é o que faz se tomar a melhor decisão. Uhum. Você tem uma opinião que às vezes eu não vi, uma análise ali que eu não prestei atenção, enfim, ou que é diferente da minha, mas que é muito saudável pro cliente, de modo geral, ter visões diferentes, e é isso que constrói, de novo, um bom raciocínio. Então, acho que nesse caso é parecido, mas é uma PL aí que eu acho que ainda vai dar bastante discussão, porque ela é muito sensível. Nós temos 500 e lá vai cacetada deputado. É um negócio complicado. A gente está discutindo a liberdade, né, das pessoas. É. Então a gente tem que Exatamente. tomar muito cuidado com isso. E muitas pessoas que assistem a gente passaram por um período onde a gente não tinha liberdade, período da ditadura. Sim, muitos clientes nossos, né? Sim, exato. E com certeza não vão ter saudade daquilo onde você não podia se expressar. Talvez a gente não poderia nem falar algumas coisas que a gente fala aqui, mesmo que não tenha uma finalidade ruim e tal, mas que o conteúdo ele acabava sendo muito controlado. Hoje em dia tem países que não tem essa liberdade que a gente tem aqui, Sim. que foi uma conquista que a gente não quer perder. Com Né? certeza. Mas tem todo esse ponto. Né? Até que ponto uma opinião ou não... Uma opinião, ela pode ser uma fake news ou não, que é diferente, né? Uma opinião, um ponto de vista é uma coisa. Agora sim, se eu falar a distância daqui até minha casa é 500 quilômetros, isso é falso, é objetivo, não tem como ser uma Sim. opinião. Só que também tem um ponto, até onde isso vai atrapalhar alguém? Não vai. É diferente de eu fazer uma coisa talvez com o objetivo de prejudicar. Como o do Barroso, que a gente conversou sim. aqui. Aí Então, cortei o vídeo, fiz uma fake news, ok. Aí se eu começar a punir a ferramenta que foi usada como dispersão, o Google, o Instagram, qualquer uma delas, eu vou em algum momento perder o serviço, só que o criador da fake news ainda estará lá. é isso. Então é uma coisa, é realmente um tema de imensa importância, e que a gente tem que ficar atento e conversar bastante sobre, para de alguma maneira conseguir resolver isso, não afetando nem os direitos que a gente tem hoje, só que fazendo alguma coisa para melhorar essa questão aí de dispersão de fake news. E esse debate que a gente tem, eu acredito que é a melhor maneira, né? Porque cada um consegue colocar a sua opinião e, poxa, dos pontos ali onde cada um vai concordando, você vai pegando ali entre aspas, né? A parte onde eu falar as melhores, né? Detalhes da MP, mas eu ia falar, poxa, é onde todo mundo tá de acordo que tá ok, né? Sim. E tomar bastante cuidado com isso. É isso. E lembrar que ninguém está isento de cair numa fake news, porque às vezes é tão bem feita que as pessoas mais bem informadas, dependendo do assunto, a hora que envolve uma emoção, você acaba caindo até você se tocar que aquilo é fake, dependendo se já tomou uma atitude. Então, lembrar das dicas, tomar muito cuidado. Sim. E se você, aí que está assistindo a gente, conhece inclusive alguém que já caiu na fake news ou seria interessante que ele assistisse esse episódio, manda para ele, porque a ideia aqui é evitar que isso aconteça e que as pessoas saibam como agir, se proteger e não cair em cilada. E conta com a gente também, né? Estamos à disposição, principalmente se for alguma coisa aqui relacionada ao mercado financeiro, ao mundo de investimentos, seja aqui, seja lá fora. Conta com a gente vai conseguir achar por atalhos pessoas que a gente conhece, se essa informação ela é verdadeira ou não. É isso aí. Valeu, Souto, aí pela Eu visita. agradeço o convite de Obrigado. vocês aí. Sempre que tiver uma fake news, eu vou mandar pra gente discutir ela, bater um papo descobrir se é verdade ou não. Exatamente. E até pra quem tá assistindo a gente, pode mandar, se tiver alguma coisa, alguma dúvida, a gente tá sempre à disposição pra conversar. E obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer falar com vocês. Quando você virou assessor, ninguém te falou que você ia ter que começar a pesquisar se uma notícia era verdadeira ou não, né? Não. Vixe. Não tava no escopo ali de atuação do assessor de investimento? Não tá. Na certificação lá que a gente tira, não tem esse tópico, fake news. Agora é toda semana. Isso aí. Mais Valeu, uma pessoal. coisa pra complicar o cenário, né? Mas valeu. Obrigado aí por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal, mandar para aquelas pessoas que você acha que podem ter interesse. E a gente se vê no próximo episódio.